Olá, professores, professoras, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Edmar, eu sou PEC de Educação Física. Eu sou Jeane, professora especialista em língua inglesa, e nós vamos conduzir essa tarde com vocês uma atividade para o Planejamento Escolar 2025. Exatamente, professores. Nós iremos aí abordar com vocês as principais mudanças para o componente de arte, né, nesse Planejamento Escolar 2025, né, as principais informações que vocês abordarão aí ao longo do ano de 2025, que com certeza vai impactar na aprendizagem dos vossos estudantes. Então, para começar, a gente apresenta aqui para vocês os objetivos do dia de hoje. Apresentar as atualizações dos recursos pedagógicos que são oferecidos pela SEDUC para o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos neste ano. Realizar uma oficina para preparar os docentes a respeito das mudanças dos recursos pedagógicos de 2025. Nós temos então uma pauta. Então, nessa pauta nós iremos trabalhar com vocês em 5 momentos. No primeiro momento é o para começar, onde nós estaremos apresentando aí como que vai ser o componente de arte para 2025, um momento foco no conteúdo, com as premissas pedagógicas, o na prática, que vai abordar aí o escopo sequência, e o encerramento, que é a sessão do para o professor, e por último é o mão na massa, onde nós trabalharemos aí com vocês essa oficina pedagógica. Lembrando que para essa atividade vocês se agruparam conforme a orientação de suas escolas, né? E vão realizar essas atividades posteriormente para nos enviar as evidências. E nós também vamos, até o final dessa reunião, disponibilizar para vocês um espaço para caso vocês tenham dúvidas. Então já aconselhamos que vocês tenham aí um caderno, uma caneta, para irem registrando caso, conforme nossas apresentações tenham alguma coisa que não fique muito bem esclarecida, porque nós não somos especialistas, né, na disciplina de vocês, tá? Lembrando também que a Jeane e eu, nós fomos formados em São Paulo, foi um dia de muito conteúdo e que ali foi abordado as principais mudanças para o componente de arte, língua inglesa e educação física. Então, nós não somos os especialistas, mas nós recebemos as principais informações repassadas pela SEDUC, que vocês estarão aí sendo disponibilizados a todos, né? Dando continuidade, então a gente vai explicar aqui, nesse momento que é o para começar, como que está sendo desenvolvida nos anos finais a carga horária para as aulas, né, de arte. Então hoje, do 6º, né, e o 7º ano, são 14 aulas do material digital, com uma carga horária de 2 aulas por semana, né? Já para as turmas do 8º e 9º ano, são 7 aulas de material digital e uma carga horária de 1 aula por semana, né? Então, a disciplina, né, a carga horária, são disponibilizadas conforme vocês estão vendo aí. Lembrando que são 14 aulas de material digital, mas normalmente o componente tem ali às vezes 20 aulas, né, uma média, né? E aqui, nos anos finais, é mostrado o desenvolvimento desse currículo ao longo dos bimestres, né, por temáticas. Então, nós temos aí no primeiro bimestre trabalhando o tema música, né, para os alunos do 6º ao 9º ano. No segundo bimestre é trabalhando dança, né? E aí no terceiro bimestre, artes visuais, e no 4º bimestre, teatro. Tá? Então, essa daí é uma mudança para 2025, né? Como vocês já sabem, provavelmente, né? Principalmente quem já estava na rede, nos anos anteriores, 2024, o componente ele era no segundo semestre, no terceiro bimestre ele era abordado teatro, e no 4º bimestre, artes visuais, tá? Então, para 2025 teve essa alteração, tá?
Aqui nós iremos abordar também o ensino médio, né? Então, no ensino médio, nós temos na primeira série 2 aulas por semana, 14 aulas de material digital, né? Lembrando que no ensino médio é um aprofundamento do repertório dos anos finais, né? Com práticas contemporâneas. Então, aqueles temas que foram desenvolvidos, né? Com uma outra roupagem, para essas habilidades do componente de arte. Nós vamos falar um pouco com vocês das premissas pedagógicas do componente de arte. Então, essas premissas são muito importantes no dia a dia, né? Na aprendizagem, no ensino, na forma de planejar as aulas dos professores. Então, é focado em uma gestão da sala de aula em movimento, né? O uso do diário de bordo, atividades em todas as sessões do material digital, tá? Onde o professor vai poder utilizar uma metodologia de ensino própria, né? Com teatro, com dança, com música e artes visuais. Então, quando aborda a gestão da sala de aula em movimento, é a oportunidade ali do professor explorar os diversos ambientes, né? Linguagens, né? Das linguagens. Então, o ensino de arte contemporâneo, que vai trabalhar ali conteúdo através da reflexão e da prática, através do diário de bordo, né? Esse registro que é tão importante para o estudante, para o professor acompanhar esse desenvolvimento, e os objetivos de aprendizagem claros e observáveis que garante a mobilização do currículo paulista, né? Então, em todas as sessões do material digital do componente, terão atividades, mão na massa, atividades onde o aluno vai registrar, realizar ali conforme a orientação do docente. O que eles falaram para nós é que haverá então essa orientação para que o professor e os estudantes consigam enxergar a importância de desenvolver atividades práticas durante as aulas de arte, né, nas diversas linguagens de arte, garantindo essa autonomia do aluno nas suas práticas, garantindo ao professor essa organização dos seus conteúdos, né, para garantir essa aula em movimento. E assim a efetiva aprendizagem do currículo. Exato, atividades práticas, né? O componente não terá o material impresso, o professor vai continuar desenvolvendo os temas com os alunos através do material digital, né? Utilizando o escopo sequência também para esse planejamento. Então, um ensino voltado para a prática, né? Junto com a teoria, para que tenha aí uma aprendizagem significativa na rotina do estudante e do professor. Uma outra informação muito interessante, Edmar, vou tomar um pouquinho sua frente, é que dentro dessas premissas pedagógicas, nessa organização do novo material e disponibilização para os professores, vem justamente uma inovação, que é a orientação dessas atividades conduzidas, né, e aparecerá dentro desse material digital como para professores. Então, diferente do material que nós tínhamos até o ano passado, que o professor recebia a temática e ele desenvolvia essa temática a partir do seu planejamento, agora tem essa sessão chamada de para professores, com uma orientação para gerir o conteúdo e organizar esse conteúdo, né? Então aqui tem um exemplo que vocês vão mergulhar mais fundo depois, em que podem ver como se apresentam os slides. Isso, e nessa metodologia de ensino própria de cada linguagem, já traz aqui a mudança, né? Então a gente percebe que tem uma mudança aí no layout, no material digital, né? A seção do para professores que vai estar ao final do material digital, então é muito importante que o professor faça o download, preferencialmente em PowerPoint, né? E lá na seção do para professores ele estude, né, professores, quais são as expectativas para esse material, né? Então, aqui traz um exemplo de uma sessão do para o professor, né? Então, tem lá o slide 3 e 4, onde aborda a habilidade, né, que vai ser desenvolvida a aula,
e assim também o tempo dessa atividade, como que vai ser conduzido essa atividade e também as expectativas de respostas a partir dessa dinâmica. Então, o que espera-se que seja desenvolvido, como que vai dar esse apoio realmente, né? Para os professores. Então, essa é uma parte que ficou assim, é uma novidade, né? Para mim, que sou de educação física, o ano de 2023 já trazia, 2024 também, só que agora em 2025 para todos os outros componentes também tem essa sessão do para-professor, que é super importante para o planejamento das aulas e para uma maior, melhor resultado, né? Aqui no foco no conteúdo, ele vai falar aí do uso do diário de bordo, né? Esse diário de bordo, uma construção que pode ser feita coletiva, junto com os estudantes, né? Então é uma premissa pedagógica desse componente, né? Então o ensino contemporâneo que trabalha o conteúdo por meio da reflexão e da prática, né? Edmar, você acha que o professor consegue considerar esse diário de bordo como aquele antigo caderno que nós usávamos na nossa época na escola? O diário de bordo ele vai ser um instrumental para que o aluno acompanhe todo esse desenvolvimento dessas habilidades, para que o professor também tenha esse instrumento palpável na hora de fazer uma intervenção, uma recuperação ou até uma avaliação. Então, não necessariamente precisa ser o caderno cartográfico. Não é obrigatório que haja um caderno cartográfico como diário de bordo. Sempre foi falado para nós que esse diário de bordo, o professor vai identificar a necessidade, né? Então, de repente, em um momento pode ser o caderno de sala de aula, né? Em um outro momento pode ser esse caderno, né? Que vai ser ali algumas atividades mais na prática mesmo. Também né? pode ser uma pasta, enfim, mas que seja um instrumental para que o estudante e o professor tenham como apoio na hora de fazer os seus registros e organização dessas habilidades que estão sendo propostas, né? Exato, vai ser super importante porque em todas as sessões terão atividades para realizar. Então, desde uma atividade mais prática, desde um questionamento, uma roda de conversa, e ali também vai ter, a partir das explicações do momento para o professor, a condução dessa atividade. Né? Aqui, como a gente já adiantou, em todas as sessões do material, né, que o professor vai transmitir na aula, tem atividades, né? Então, em todas as sessões, então não somente no momento na prática. Aqui ele dá um exemplo de uma atividade, um foco no conteúdo, tá? Então, objetivos de aprendizagem claros e observáveis que garante a mobilização do currículo paulista. Né? Então tem uma sugestão ali que o professor pode utilizar para relembrar o conteúdo e depois uma sugestão de como o professor pode aplicar essa atividade sugerida. Então haverá sempre esse caminho e esse material de apoio para que o professor consiga fazer seu planejamento de aula. Exatamente. Aqui há um complemento ainda desse slide, né? Como que essas atividades se apresentam. Então, no caso, a prática estará permeando toda a aula e não somente a aula na prática. E as sessões incluem também a parte do foco no conteúdo. E vai ser muito importante no momento do planejamento essas atividades que são mais na prática, né? Analisar ali quais são os materiais que vão ser necessários, a gestão da organização, do tempo também, né? A partir do escopo sequência que nós estaremos vendo também. Então aqui já traz um modelo, né, do escopo sequência do componente para os anos finais, né? Então é um documento orientador, o escopo sequência, é um documento que o professor vai ter uma visão de um todo, da evolução dessas habilidades, né? Então nesse documento que já está anexado no nosso material, né, do planejamento, que as escolas já estão recebendo, já
foi passado, né? Também é possível baixar no repositório. Então esse documento traz lá o ciclo, a série, né? Qual é o bimestre, qual que é a aula, né? Qual que é a unidade temática, nesse caso está apresenta a música, a habilidade, o objeto de conhecimento, né? o objetivo de aprendizagem, qual que é o conteúdo e o título, né? Então, é uma visão que o professor vai ser utilizado para que ele possa se organizar, né? Lembrando que o material digital, ele envolve entre 70% a 80% desse planejamento. O professor vai ter que identificar também em que momento ele vai dar um aprofundamento, em que momento ele vai utilizar uma avaliação formativa, né? Em que momento ele vai utilizar uma metodologia ativa. Então é super importante estudar esse escopo sequência. É importante também a gente frisar que desde o ano passado o escopo sequência tem sido disponibilizado pela SEDUC antes do início do bimestre. Então até o final do ano ele chegava no mês, assim, alguns 15 dias antes de começar o bimestre. Esse ano a gente já tem o escopo sequência para o semestre. Então, todos os professores em todos os componentes já têm acesso do que está previsto para desenvolver ao longo do semestre a partir do escopo sequência. Então, ele é o fio condutor, ele é o apoio primordial para o planejamento e desenvolvimento dessas aulas. Exatamente. Pensando também que em determinados temas, né, olhando ali, fazendo esse estudo do escopo sequência, o professor já consegue identificar qual que vai ser o seu produto final, né? Então eu preciso chegar a esse produto final de que maneira, né? Que é o que a gente chama de planejamento reverso. Ano passado, nossa diretoria de ensino fez algumas formações específicas, né, em algumas disciplinas, em especial na matemática, com formação em orientação técnica presencial aqui, e também houve replicabilidade na maioria das escolas desse conteúdo, dessa estratégia chamada metodologia de planejamento reverso, que nada mais é do que olhar para o todo, analisar esse todo e já se preparar para desenvolver esse produto final. Então é o planejar de trás para frente. Então, ao receber o escopo sequência, ao analisar o seu material digital em todas as aulas, o professor de arte ele vai observar o que ele tem que ter consolidado ao final do bimestre e como ele vai planejar o desenvolvimento para essa culminância. Mas quando a gente fala de culminância, não obrigatoriamente tem que haver uma exposição, mas deve haver sim a consolidação daquela habilidade de conhecimento para o estudante. Exatamente. Então é a construção do repertório através da prática, a consolidação de conceitos através do pensamento e do processo criativo, né? Esse processo criativo, às vezes, tem o tempo do estudante, da turma, então não é muitas vezes um processo rápido, né? Porque o processo criativo é um pouco lento, né? E a consolidação do processo em pensamento criativo através da reflexão. Essas aulas desenvolvem na sequência através de uma culminância em um processo de criação individual ou coletivo, né? Quando a gente fala assim, culminância, não aquela culminância formal, como na eletiva, né? Pode ser algo, nem que seja uma exposição para a turma, né? Algo não tão grandioso, mas um pequeno evento onde vai apresentar tudo que foi desenvolvido ali para essa turma durante o bimestre. Tá? Para os professores que estão na rede há um pouco mais de tempo, nós tínhamos previsto em todos os materiais, anos atrás, um espaço chamado O que eu aprendi. Então a gente pode considerar que essa culminância também seja para o estudante o momento desse registro, né? Ou para o professor solicitar, então, o que de fato o estudante aprendeu e ele faça essa apresentação, esse uso desse recurso, né? O que eu aprendi para finalizar. Uma exposição também pode ser entendida como uma culminância, né? Mas a partir de todo esse repertório
de aprendizagem tenham um produto final. Tá? E no momento do encerramento já tem uma sessão do que para o professor, né, que é a sessão para os professores, que ele é crucial para a condução da metodologia de ensino, que foi apresentado para vocês, que é a sessão do para os professores, onde vai abordar a gestão da sala de aula em movimento, como vai ser conduzido essas aulas. Então, é um momento muito importante de planejamento para o professor, o que vai ser desenvolvido ali na aula, né, com os seus estudantes. O uso do diário de bordo, que é muito importante para a consolidação de conceitos e desenvolvimento do pensamento criativo. O uso do escopo sequência na forma de planejar de trás para frente e a avaliação dessas atividades. Tá? Então, dentro dessas premissas que nós abordamos, que são as principais mudanças para 2025, é a sessão do para o professor, é o uso do diário de bordo e é o escopo sequência que vai ser fundamental para o planejamento dessas aulas e realmente a gente consiga ter aí um ensino mais coerente e coeso durante esse ano, tá? E também a sessão do foco, né, que está lá no escopo sequência, nos objetivos de aprendizagem e que em todos os momentos do material digital terão atividades a ser desenvolvidas junto aos estudantes. E isso é o que formaliza e formata os conteúdos de 6º a 9º ano, né, dos anos finais. Agora a gente pode falar um pouquinho de como vai ser o ensino médio. Arte e mídias digitais, né? O conteúdo de arte e mídias digitais, ele vai ter uma diferença e também uma inovação para 2025, porque ele está especialmente destinado aos estudantes da 3ª série do ensino médio, né? Então, a secretaria ela reorganizou esse material com uma carga horária de 2 aulas por semana e agora com a estratégia da aprendizagem baseada em projetos. Então, de imediato a gente já subentende, já informa que o trabalho com a interdisciplinaridade vai ser fundamental. Exato, né? Está dentro do itinerário de humanas, né? Na 3ª série, que é arte e mídias digitais, né? Na 2ª série não tem o componente e na 1ª série são 2 aulas, né? Mas é no componente de arte, tá? Então esse novo, esse itinerário, né, que é arte e mídias digitais, ele vem apenas para a 3ª série do ensino médio, tá? Então fala-se muito de projetos, né? Projetos a partir de jogos, de podcast, né? Então serão 2 projetos por semestre, né? Já previstos também nesse material, nessa organização do escopo sequência, mas que será fundamental estar em parceria com outros professores. Então a gente tem como exemplo o que está previsto no material de orientação de estudos, o que está previsto em oratória, também empreendedorismo, porque os professores poderão traçar planos juntos com esses outros docentes para desenvolver essas atividades. Além disso, vem como inovação a parceria dentro da plataforma da Unicef. É uma novidade para 2025, né? Essa parceria com a Unicef, que vai trabalhar aí educação midiática e cidadania, tá? Então, esse é o desenho apresentado, né, do novo material de apoio, material digital para os estudantes e para os professores. Vale a gente frisar que, embora não tenha o material impresso, os estudantes poderão fazer uso dessa plataforma virtual. Então, aqui como exemplo, vem também as orientações para o professor poder desenvolver, porque dá até uma aflição pensar como que o professor de arte vai trabalhar um podcast, né, nesse momento, como que o professor de arte vai desenvolver uma gamificação virtual, a criação de um jogo. Então ele terá esse apoio, além das orientações previstas na parte do para o professor, as orientações que estão lá dentro da plataforma da Unicef, que é uma plataforma chamada de
One Mil, que é 1 milhão de oportunidades. É isso mesmo. Então essa plataforma a gente já colocou para vocês o link, né? Para que vocês possam aí explorar, né, como que vai acontecer na prática, tá? Lembrando também que tem material digital, também tem escopo sequência, também tem a sessão do para o professor e ali vai ter os desdobramentos com essa plataforma, tá? Então essa plataforma ela é uma parceria junto com a Unicef, tá? Nessa plataforma tem a formação do docente, né? Essa já vem sendo trabalhado, né? Há um bom tempo. Ela está embasada também no que orienta o Plano Nacional da Educação e a BNCC, que é uma garantia e um fortalecimento do estudante que está saindo da terceira série do ensino médio para o mercado de trabalho. Então é uma linguagem muito voltada a esses estudantes de terceira série, é um planejamento de atividades para formar esse estudante no uso dessas tecnologias, né, na tecnologia voltada à cidadania digital, uma linguagem adequada a eles, já que eles também estão vindo de anos anteriores com aulas de tecnologia, então tem também o apoio, né, das aulas de tecnologia, então é uma grande inovação e uma previsão de melhoria para essa organização dos materiais e desenvolvimento dessas habilidades com os estudantes da terceira série do ensino médio. Exato. Mostrar para eles também que pode ser aí uma oportunidade de trabalho, né? O uso consciente também, né, dos jogos digitais, além de toda essa interdisciplinaridade que vai poder ser explorada nas aulas. Aqui a gente traz um pouquinho, né, da carinha dessa plataforma, Game Changers, né? Então dá para todo mundo passar ali, né? Nós temos inclusive daqui a pouco uma atividade que vocês precisarão fazer essa navegação, né? E reconhecer essa plataforma e como que ela se apresenta, as estratégias que ela traz para atividades práticas e tudo mais. Exatamente, né? O exemplo do escopo sequência, né? Então, para o primeiro bimestre traz aí a criação, né? Tem a estrutura de um podcast, gêneros, né? Videocast. No segundo bimestre, produção, gravação. No terceiro bimestre já vem a parte dos jogos, né? Então, a exploração e estrutura dos jogos, carreiras no mundo dos jogos, né? Experimentação de jogos na ferramenta de criação, desenvolvimento do projeto com todas as etapas de um jogo digital e publicação do jogo e a avaliação, tá? Então, no primeiro semestre, a podcast, né? Já no terceiro e no quarto, os jogos digitais, que vai ser abordados aí no componente de arte e mídias digitais. Escopo sequência, tá? Então um importante documento também de orientação, igual no componente de arte, também a mesma estrutura, ciclo, habilidade, né? Lembrando aí que já entra a habilidade da área, o título da aula, o conteúdo e os objetivos. Okay? O professor poder traçar também como ele vai desenvolver cada uma das aulas do seu planejamento para que ele consiga essa culminância, né, essa entrega desses dois projetos ao longo do ano, o projeto do podcast e o projeto dos jogos. Exatamente. E aqui a gente traz os objetivos do material, né, pensando que o nosso currículo, esse ano nós teremos alguns componentes que terão material impresso, outros vai ser o material digital, né, lembrando que terão bastante atividades práticas, né? Então, qual que é o objetivo desses materiais? O guia de como navegar, né? Então, esse material digital, ele é um mapa, um guia, né? Sobre como nós estaremos colocando em prática esse currículo, né? Ele é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Então, ele é um trajeto, né? Ele não é um ponto final, ele é um como nós iremos caminhar pedagogicamente durante o semestre e o bimestre. Então é legal a gente frisar para os professores também que ao deparar-se com as aulas dos materiais digitais, todos os slides,
o professor tem autonomia para a organização dessas aulas e a melhor realidade do seu chão de classe. Então, ele não é um ponto não é o ponto final, ele não é a apresentação e desenvolvimento do que está ali somente, mas é sim o ponto de partida para que o professor consiga desenvolver aquela habilidade que está prevista no escopo sequência. Então ele é uma forma de auxiliar na coerência pedagógica, né, para que tenhamos um currículo contextualizado a partir das habilidades do currículo paulista, a partir da BNCC. É um mapa de como distribuir o conteúdo pelo ano letivo e é um conteúdo para 70% a 80% das aulas. Né? Então, esse material, né, escopo sequência, material digital, né, tudo isso vai ser abordado até 80% das aulas e o demais tempo a gente prevê avaliação interna, a gente prevê outras metodologias que o professor achar necessário para a sua aula, né, a partir de uma necessidade que o estudante venha a requerer. Né? Também os filiados, também as avaliações externas, entre outras atividades que possam tomar essas aulas e que elas então garantirão, né, essa lacuna garantirá a efetiva execução do que está previsto aí nesse período de 70% a 80%. Exato. E o papel dos materiais, né? Então, ele não deve ser, né? Então, o que o professor tem que entender, né? Quando eu for planejar a minha aula? Material digital, né? Tudo isso que a gente falou, que não deve substituir o planejamento da aula, né? Então, é muito importante estudar o material digital, analisar o escopo sequência, primeiramente para que tenha uma visão de um todo, né? Como que vai evoluir esse processo, impedir o professor de usar outros recursos. Então, outros recursos é muito importante, né? Metodologia ativa, rotação, atividade gamificada, né? Essa autonomia é super importante para o professor. Os espaços, né? Os espaços extras. Não é porque o material digital traz que o professor deva visitar um espaço externo que ele não possa utilizar-se do espaço interno. Exato. E vice-versa. Não é porque o material digital traz uma orientação para que seja feito um agrupamento em sala de aula e o professor sinta-se proibido de utilizar um agrupamento na área externa. Exato. Uma gestão de sala de aula realmente em movimento, né? E desestimular aulas práticas, projetos, visitas, né? Que os estudantes tanto gostam, né? E é tão importante essa parte, né? Aulas práticas, visitas e projetos, né? E ocupar 100% das aulas, né? Então, material digital, ele não é 100% das aulas. O professor pode e deve utilizar outros recursos também, né? E chegamos ao momento da oficina, né? Essa oficina nós iremos abordar aí arte e artes e mídias digitais. Então, para esse momento, que a gente imagina que vocês serão agrupados, se ainda não estiverem, em grupos de até 4 professores, essa é a nossa previsão. Nós temos o seguinte objetivo: analisar os materiais digitais, o escopo sequência e a plataforma OneMio para os componentes de arte e também arte e mídias digitais, entendendo a relação que existe entre eles, como eles se complementam para gerar aprendizagem, utilizando uma estratégia chamada de rotina de pensamento como um fio condutor da análise. Então, agora a gente vai propor para vocês uma participação sem interação nesse momento, né? Mas que vocês acompanhem a nossa previsão de interação e depois vocês realizem individualmente nos seus grupos, dentro do Google Forms, essa atividade prevista. É importante lembrar que já foi disponibilizado no Drive o escopo sequência, exemplos de material digital, tanto para os anos finais quanto para o ensino médio e o itinerário de arte e mídias digitais, assim como o link para que vocês possam navegar na plataforma OneMio.
E essa oficina, ela teve um embasamento também aqui na diretoria durante a orientação técnica da última semana, da sexta-feira. Então, os CGPACs participaram dessa formação conosco. No caso, nós fizemos ela prática aqui. Todos os CGPACs puderam analisar seus materiais específicos em suas áreas. Então, se vocês precisarem de uma ajudinha a mais, a gente vai estar aqui no plantão, na diretoria, para atendê-los, mas vocês também podem recorrer ao CGPAC, em especial ao CGPAC da área de linguagens. Exato. Se for da parcial, ao CGP, né, que ele também foi formado aqui na diretoria de ensino, e nós também estamos à disposição para qualquer dúvida, é só ligar, é só entrar em contato com a gente que a gente pode auxiliar. Tá? Para a gente realizar essa dinâmica, professores, nós pedimos que vocês tenham em mãos aí um diário de bordo, né, para que vocês possam fazer os registros dessa nossa atividade, né, que vai começar agora com uma sensibilização. Então, nesse primeiro momento, nós gostaríamos que vocês ouvissem, apenas ouvissem a trilha sonora, a faixa que a gente vai apresentar. E nós temos já 4 questionamentos para vocês já se atentarem. Então, nós só pedimos para que vocês nesse momento ouçam, não anotem, só precisam anotar e refletir. As 4 perguntas são: que sons você ouve? Esses sons remetem a quais elementos? Quais sentimentos e sensações são despertados em vocês? E o que você acha que está acontecendo? Então, nós vamos tocar o áudio para eles agora? E depois a gente vai para a segunda parte, a gente ouve junto, como se eles estivessem ouvindo lá, pode ser? Espero que vocês tenham conseguido ouvir certinho, né? Cada uma dessas perguntas tenham sido refletidas e registradas por vocês aí no diário de bordo. Agora a gente vai para a segunda parte. A segunda parte dessa atividade propõe que vocês assistam a um vídeo e reflitam.
Que sons vocês ouvem? Esses sons remetem a quais elementos? Que sentimentos e sensações são despertados em vocês? E o que você acha que está acontecendo? Então, para sistematizar o que vocês acabaram de fazer de análise, a gente tem o check-in, ou então o pensamento de entrada. Quando a gente começa as reflexões acerca desse áudio e também dialogamos sobre o nosso material digital e as propostas da SEDUC para o desenvolvimento do escopo sequência para esse ano de 2025, vocês tinham algumas ideias iniciais. Vocês sabiam do que se tratava ao ouvir, o áudio, ao ver alguma sessão do material. Então, para esse pensamento de entrada, nós propomos que no Google Forms vocês registrem frases que comecem por "antes eu pensava que". Na sequência, como um pensamento de saída ou check-out, no segundo momento, além de ter esse pensamento inicial dos sons que vocês ouviram, além de vocês ouvirem o que nós apresentamos sobre as inovações e alterações do material digital, do escopo sequência e da plataforma, vocês também mudaram suas perspectivas sobre como desenvolver as aulas para esse ano. Para isso, então, a nossa proposta é que vocês registrem frases que comecem por "agora eu penso que". Essa estratégia que a gente está propondo para vocês durante essa atividade, ela é chamada de rotina de pensamento. A rotina de pensamento, ela é uma abordagem internacional, porque ela é desenvolvida a partir do Project Zero da Universidade de Harvard, e a intenção dela é o desenvolvimento de auxílio aos estudantes para o desenvolvimento de seu pensamento crítico. A ideia principal ao desenvolver atividades de rotina de pensamento
é tornar o processo mental visível, ou melhor, é ampliar a metacognição para a prática de cada um dos indivíduos. Então, nessa metodologia, utilizam-se algumas estratégias como a facilitação da exploração das ideias por meio de perguntas daquilo que se ouve, por meio de uma síntese daquilo que se sabe inicialmente, para depois partir para uma resolução de problemas. A consciência metacognitiva, que é quando há um auxílio para o desenvolvimento e ajuste do próprio pensamento, né? Então, quando se vê aquilo e aquilo que realmente está acontecendo. A simplicidade, porque se propõe perguntas simples, reflexões simples, estrutura simples num conjunto de perguntas, de forma que essa rotina de pensamento ela possa acontecer em qualquer momento da aula e com qualquer componente, não só na arte. Então, podem ser feitas perguntas simples para a língua portuguesa, perguntas simples para a matemática, para a construção desse pensamento crítico do estudante. E, em especial, a flexibilidade, porque ela pode ser usada de 6º ano à 3ª série do ensino médio em diferentes situações, para garantir que, de fato, o estudante conseguiu consolidar o seu conhecimento e a habilidade que você tinha de expectativa. Então, esse material de apoio, ele também vai estar disponível para vocês consultarem, né, essa explicação dessa metodologia ou dessa abordagem da Project Zero da Universidade de Harvard, e é o que vai apoiar vocês agora no desenvolvimento das estratégias que estão previstas para a oficina. Então, ao olhar para a oficina e ao registrar as oficinas, que tipo de pensamento a rotina incentivou? Algumas observações cuidadosas, interpretações reflexivas, a sua curiosidade e investigação. Quando e onde você vai utilizar? No início de uma nova unidade ou de uma nova atividade, motivando o interesse, então, para que vocês tenham realmente interesse em desbravar o material e as propostas, ou ainda perto do final de uma atividade, para continuidade das explicações de novos conhecimentos. Então, sem esgotar, né? Não é aqui que se finda o conhecimento ou o conteúdo. Todo um processo, Todo né? um processo e diversos benefícios, tais como uma exploração mais profunda e, em especial, a reflexão crítica. Então, a gente sabe que quando a gente torna o estudante crítico da sua aprendizagem, é porque ele realmente consegue apresentar aquilo que ele aprendeu e o professor consegue evidenciar aquilo que ensinou. Exatamente. E isso a gente pôde realmente analisar a partir desse áudio, né, que ficou ali uma informação muito subjetiva, né, acabou ficando no campo da inferência, né? E ali a hora que a gente pode realmente também analisar esse vídeo, entender qual é o contexto, como que ele está acontecendo, e isso daí a gente pode perceber também no nosso material digital, né? Quando a gente faz um estudo do escopo sequência, né? Para que a gente tenha uma visão de um todo, né? Como a Giane falou, só para complementar, trazendo o aluno aí para o protagonismo, né? Engajar o aluno na aula, que é o maior desafio, né? A gente sabe que quando o aluno está engajado na atividade, na aula, tem aprendizagem, né? E com isso a gente tem um resultado palpável do nosso trabalho, que é o que a gente mais espera. E aqui já vem a parte da atividade mão na massa, né? Uma vez que estamos aí próximo de chegada ao fim, né? Os coordenadores estarão para o auxílio de vocês, né? Na solução, né? Para ajudar aí no desenvolvimento, né? Então, para realizar esses registros dessas atividades, né? Então, vocês terão que acessar aí o Google Drive, né? Que está na descrição do material, né? Os professores estarão recebendo também essa descrição no material, no WhatsApp, né? No grupo, né? Para que possa estar realizando, tá? Mas para fazer esse estudo, né? Para fazer esses registros, é muito importante que anteriormente
faça ali uma análise do escopo sequência, material digital, né? Que o professor navegue sobre a plataforma OneMio, né? Isso. A Giane é de inglês, então ela já me ajuda nessa parte. E aqui, a oficina, né? Então em grupos, né? Cada escola vai se organizar de uma certa maneira, né? Então registrar as suas respostas no Google Form. Então o roteiro que foi disponibilizado, né? Então vai estar na seguinte sequência. Então observar atentamente o escopo sequência, né? Os materiais digital, né? A plataforma, né? Para o componente de arte e mídias digitais, que serão disponibilizadas, né, para esse ano. Né? Anote tudo o que você vê, né, como a Giane já ressaltou, a rotina de pensamento. Então, quais são as principais características do material digital, né? Quais são as impressões, sem fazer juízo de valor, aquilo que você conseguiu analisar. Né? Depois do segundo momento, de que maneira o material selecionado dialoga com o escopo sequência do componente analisado? Então, ele casa esse material digital, como que ele vem estruturado, né? Em que momento tem as aulas práticas, como que eu vou me organizar nesse processo, tá? De planejamento por parte do docente, para que chegue até o estudante. Depois, no momento 3, formule perguntas baseadas em suas reflexões e interpretações sobre o que é imprescindível saber para o planejamento de 2025, né? Então, quais são as minhas dúvidas, né? Quais são os meus anseios, né? Como que eu posso chegar até esse produto final? O que é fundamental para ele conseguir finalizar o bimestre, o semestre dele, né? Exatamente, né? E aqui a gente está chegando ao momento final, tá? O fechamento. Então, só para a gente concluir. Então, para o componente de arte, objetivos de aprendizagem claros e observáveis, granulados da habilidade do currículo paulista. Foco em metodologias ativas próprias de cada linguagem, do teatro, da dança, das artes visuais e da música. Gestão da sala de aula em movimento, conteúdo e vivência prática, né? O uso do diário de bordo e as habilidades do currículo paulista combinadas para que traga o engajamento do estudante, mobilizando as habilidades, as competências socioemocionais, né? Que são super reconhecidas e valorizadas. E aí, para fechar, o componente de arte e mídias digitais, ele é focado na criação de produtos audiovisuais, como nós já anteriormente já reforçamos. Então, no primeiro e segundo bimestre, o podcast. Aí depois, no terceiro e quarto bimestre, jogos digitais, vai ser explorado o mundo dos jogos digitais, né? Uma aprendizagem baseada em projetos, né? Educação midiática, cidadania digital, é tão importante para o ensino dos estudantes e aprendizagem significativa, e 2 aulas para o terceiro ano do ensino médio dentro do itinerário. Tá? Chegamos ao fim, espero que tenhamos sido claros, espero que tenham gostado da nossa participação, fizemos tudo com muito carinho, né? Para dar aí o melhor para os professores e que vocês tenham um excelente ano letivo, tá? Que tenhamos aí grandes resultados na nossa rede paulista. Pedimos também desculpas se nós cometemos algum erro, né, algum equívoco, mas nós não somos os especialistas, então nós não temos aprofundamento dos conteúdos. Entretanto, fizemos com carinho, com respeito a vocês. E continuamos aqui à disposição de todos na diretoria de ensino, né? E agora nesse momento também aqui no plantão, caso vocês queiram fazer alguma outra pergunta, que possamos auxiliá-los para fechar esse primeiro dia de planejamento. Muito obrigado a todos, e agora vai entrar o momento da Jaqueline, que vai abordar aí a programação, tecnologia, inovação e robótica, né? Uma vez que
professores em aulas dessa disciplina da parte diversificada, então vai ser disponibilizado essa introdução sobre esses componentes para 2025 para todos os professores da nossa rede. Tudo bem? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Feliz ano de 2025 para todos. Tchau, tchau. Boa tarde, professores. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a PEC Jaqueline, vou estar com vocês esse ano letivo, com o PEC de tecnologia, inovação, programação e robótica. Tá? Então agora eu vou falar aqui um pouquinho, passar algumas informações para vocês, professores, para esse momento de planejamento. Tá? Então há alguns recursos pedagógicos disponíveis aí para que vocês, professores, possam realizar seus momentos aí de estudo e planejamento, ok? Então vamos lá. Programação, tecnologia e inovação. Quais são os materiais disponíveis que vocês têm neste momento? As aulas de tecnologia, inovação e programação, elas vão acontecer na plataforma Start by Alura. Tá? Onde aí o professor ele vai se deparar, o que o professor vai encontrar nessa plataforma? Ele vai contar com conteúdo, vai ter o guia do professor, exercícios, propostas de projetos, também vai ter avaliação por unidade em ambientes de programação em blocos dentro da própria plataforma Start Lab, onde os projetos serão desenvolvidos nessa plataforma. O acesso, os professores e alunos vão ter acesso a essa plataforma a partir do dia 3/2, tá? Então, nesse momento, vocês não têm esse acesso. O que vai diferenciar agora? O professor, ele vai ter como norte, na parte de tecnologia, inovação e programação, o escopo sequência, tá? Que ele pode estar, nesse momento, se apropriando, para a orientação desse componente aí, nesse primeiro trimestre. Robótica. E se tratando de robótica, o material digital, há uma diferença entre robótica e a parte de tecnologia e programação. Na tecnologia e programação não tem o MD, não tem o material digital. Então vocês vão encontrar em robótica o material digital e o escopo sequência. Então o professor ele pode, nesse exato momento, se apropriar das duas situações, tá? E o escopo sequência em robótica, ele está disponibilizado em 4 sequências. São 6º e 7º anos, 8º ano, 9º ano e as primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então essas são as divisões aí que nós encontramos no escopo sequência para o componente de robótica. Nele também, o que o professor vai se deparar? Com aulas introdutórias para todos esses escopos, tá? Independente do ano e série. Também o professor está disponível no CMSP, no acervo digital, aprofundamentos aí do componente de robótica, para que o professor possa aí se apropriar nos momentos de estudo, tá? Também é válido que o professor, nesse momento de planejamento, ele já peça para o coordenador da sua escola, para ele ter contato com o kit de robótica que já está na escola. Primeiro, já tem kit desde o ano passado e nesse começo do ano também as escolas receberam mais kits de robótica, tá? Então, o professor ele já pode pedir, solicitar para o CDPG, para o coordenador, para que tenha acesso a esse kit, e a orientação é que na sala de aula é um kit para 3 ou 4 estudantes por turno, tá? Então vale lembrar que o professor ele tem um papel de facilitador, ele conduz, conduzindo a aula, seguindo sempre o seu material digital e as dicas aí que serão passadas na TPC para melhor preparação das suas aulas, e gestão de sala de aula, tá? Agradeço a todos e um ótimo planejamento para vocês e um ótimo ano letivo a todos. Beijos.